a doutora Jussara Delfino, que está aqui ao meu lado, que é procuradora do Estado. Vamos lá. Muito obrigado, professor. Marins, eu que agradeço. Eu sou uma fã número 1 do professor Marins, também sou aquela que acessa o seu site periodicamente para ver as novidades. E assim, me filiou esse princípio, né? Ensinando e aprendendo. E esse tema que o professor Marins nos propôs, da educação de valores, tem muito a ver comigo, porque eu sou também uma estudiosa, fiz uma tese sobre a antropologia da dignidade, que tem muito a ver com valores, né? E estou estudando agora, fazendo um estudo sobre gestão e políticas públicas. Então, né, pretendo juntar esses dois conhecimentos e tirar algumas conclusões a respeito de transmissão e educação de valores. Primeiro, eu gostaria de dizer que educar em valores, esse princípio da educação de valores está sendo retomado. Nós vemos que estão sendo desenvolvidos muitos métodos de gestão de conhecimentos que priorizam a missão e os valores. Então, até no começo dos slides que o professor Marins colocou, ele se apresentou a missão da sua fundação. Isso tem sido feito de uma forma assim, quase que profissional. Por quê? Porque as pessoas apresentam sua missão, as entidades se apresentam com uma missão e com seus valores. Esses métodos de apresentação e de conhecimento podem ser também transpostos para a vida privada, para a nossa vida pessoal. Nós podemos nos identificar com os nossos valores. Quem somos? Nós vivemos, nós manifestamos, nós agimos de acordo com valores. Às vezes a gente nem pensa nisso, isso é automático, mas nós somos pessoas de valores, pessoas de critérios. E esses critérios, esses valores, eles norteiam a nossa vida. Nós não somos pessoas que se agem só por impulso, né? Temos, tá certo, uma parte instintiva, impulsiva, mas nós agimos muito movidas por princípios, nós temos um alicerce na nossa conduta que são os nossos valores, aprendidos, assimilados durante nossa vida inteira, né? Não estou nem dizendo quantos anos eu levo assimilando valores, né? Mas é verdade, naturalmente a gente assimila esses valores na nossa família, na nossa casa, na escola, na nossa profissão. Nós assimilamos valores ouvindo, vendo, né? Ultimamente as pessoas adquirem, né, assimilam valores assistindo TV, o que é lamentável. Então eu vou começar com um exemplo negativo, mas eu quero concluir depois com um exemplo positivo. Outro dia eu estava conversando com uma criança, eu estava tentando iniciar um diálogo com uma criança de 6 anos e eu via que ela não largava, estava brincando no seu joguinho, né? E de repente ela gritou para mim, consegui, falei, consegui o quê? Matei todos. Falei, nossa, você conseguiu matar todos? Matou quem? Ela falou assim, não interessa quem eu matei, interessam quantos. Aquilo me chocou. E naquele momento eu entendi que essa criança estava sendo educada por um joguinho eletrônico, que o importante, o que era transmitido ali? Matar, aniquilar. O seu sucesso era destruir. Destruir quem? Não interessa quem. Não interessa se era um inimigo, se era, né? Não interessava quem, interessava quantos. E aquilo me chocou, porque eu falei, as pessoas estão sendo educadas dessa forma, né? Elas recebem valores, recebem, né, ideias de uma forma muito banalizada. E estão esquecendo de ter critérios, né? O que a gente está passando para essas crianças? Então eu pensei isso, né? Nós temos que educar, temos que transmitir, temos que viver valores. O nosso perfil, a nossa identidade vai ser revelada nesses valores. E hoje em dia é muito bom que a gente declare, é bom explicitar, é bom revelar quais são os nossos valores de uma forma de transmiti-los. Quais são esses valores? Valores, né, tem o valor do joguinho eletrônico, tem o valor que é transmitido pela novela, tem o valor que é transmitido no livro. Mas os valores a que nós nos referimos são os valores relativos à dignidade da pessoa humana. O que é falar sobre os valores de respeito, os valores, né, de convivência? São todos os valores que respeitam a dignidade humana, a vida, o conhecimento, a saúde, a família, o trabalho, as relações sociais.
a perfeição humana. Então, os nossos valores, os valores aos quais eu me refiro, são os valores relacionados à perfeição humana. Não à destruição humana, mas sim à perfeição, ao crescimento, à potencialização de todas as habilidades, de todas as competências, né, das pessoas. E essas habilidades, essas competências, também são traduzidas em valores morais, valores éticos. Está na moda em falar em moral? Mas não sei, né? Mas a palavra moral, hoje em dia, ela é substituída pela palavra ética, que também denota isso. São os princípios da boa convivência, né? Fazer o bem a todos, fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, né? Então, eu faço aquilo que eu gostaria, eu dou aos outros aquilo que eu gostaria de receber. Eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado. Eu considero os outros aquilo que eu quero que seja considerado em mim. Eu valorizo nos outros os valores que eu tenho imbuídos em mim. Então, esses são os valores a que eu me refiro. Onde encontrá-los? Encontrá-los numa sólida formação, com pessoas que têm critério, têm princípios. Graças a Deus, né, Deus colocou no mundo um professor Marins, colocou no mundo nossos colegas aqui de banca, professor Max Gering, Marcelo, o Rafael, o professor Polito, Marlene, Norma, né? Então, graças a Deus, nós estamos cercados de pessoas que vieram aqui revelar, né, os seus valores. Então, a convivência com esse tipo de pessoa nos transmite todos esses valores referentes à dignidade humana. Mas não basta aprender, nós temos que ensinar, né? A educação tem esse papel, né? Ela transmite não só conhecimentos, não só informações técnicas, não só prepara os alunos para a vida futura, para a vida profissional, mas ela também, né, tem que transmitir estes valores. E os bons valores, porque também hoje em dia a gente vê que nas escolas se planta, se semeia muita confusão. E também nas escolas, na educação, estão permeando, estão entrando valores negativos, valores depreciativos da dignidade humana, né? Basta ver, hoje em dia, como a educação sexual é ministrada nas escolas. Eu vejo, às vezes, alguns desses livros e me envergonho de como a natureza humana, às vezes, é exposta de uma forma tão banal, né? Então, infelizmente, a gente vê que também a educação é usada como um instrumento para a destruição de alguns valores. Mas eu não quero ser negativa, né? Eu quero reafirmar que a educação, ela é educação de valores, ela é para formar o ser humano no bom senso, né? Hoje em dia os alunos até brincam. Fulana, ela perdeu o senso de noção, né? Redundante, né? Mas ela perdeu o senso de noção, porque perdeu o senso, perdeu a noção, perdeu o critério, é uma pessoa desorientada, insegura, é uma pessoa que é conduzida pelos outros porque ela não tem dentro de si, ela não assimilou os verdadeiros critérios, os verdadeiros valores. Mas falar também em critérios remete, às vezes, a alguns conceitos ambíguos que as pessoas também não gostam de ouvir, porque elas associam com ideias impositivas, com dogmas, com, assim, né, com isso, né, ideias impostas. E não é isso, né? Transmitir valores não é impor valores, é usar a capacidade intelectual das pessoas para convencê-las e para que elas orientá-las para o bem, para o bom, para a dignidade, né? para esses critérios. E os nossos alunos, eles são, vamos dizer assim, esponjas, né? Os alunos gostam de brincar que eles são Bob Esponja. Eles são, de fato, porque eles absorvem tudo o que nós transmitimos. Eles absorvem as coisas boas, as coisas ruins, né? Eles acabam imprimindo no seu caráter, no seu temperamento, aquilo que nós transmitimos. E nós temos que transmitir para os nossos alunos os grandes ideais da dignidade humana, né? Já dissemos, o respeito à vida, o respeito à saúde, o respeito à própria identidade física, né? O respeito ao próximo, o respeito aos seus bens.
São essas as regras éticas e morais que nós queremos levar para as pessoas e, sobretudo, para os nossos alunos. Essa tarefa educativa, ela é, sobretudo, formativa, né? Formar o caráter, formar o critério, formar a moral e a ética das pessoas. E nós temos que transmitir esses critérios verdadeiros que nós já assimilamos, nós já adquirimos. Agora, acho que vai falar um pouco isso, né? Mas nós temos que ter um verdadeiro amor à verdade, aos juízos verdadeiros, aos critérios verdadeiros. E os jovens, eles têm necessidade de conhecer os valores, eles têm necessidade de ter critérios, né? Coisa que antes eles recebiam dos seus pais, hoje eles têm que receber dos professores, porque os seus pais também, muitas vezes, não são capazes, não foram formados e não têm autoridade moral para transmitir esses valores. Então, é papel da educação formar esses jovens nesses valores, né? Esses jovens, eles têm necessidade, porque disso vai depender a sua formação como pessoas, com convicções, com maturidade suficiente para decidir, com firmeza nessas convicções, vão ter um espírito elevado, vão conseguir ter domínio sobre a sua própria vontade e os seus próprios instintos. Sem essa base de valores, eles não têm porquê e não têm como dirigir a sua vontade, nem tem como, né, não tem um porquê para impor-se, né, um caminho, não impor-se, não se dominar, né, não dominar os seus próprios instintos, né? Então, a nossa proposta é de educar com valores declarados, uma missão específica, com uma missão que se torna evidente, né, para os alunos. E eu quero acabar a minha manifestação com um exemplo positivo. Eu participei de um congresso no Ceará e nesse congresso os estudantes tinham também a possibilidade de se manifestar, e era exatamente um congresso sobre a dignidade humana. E uma aluna se levantou e disse para mim: professora, eu quero agradecer porque quero dizer que nós, os jovens, nós temos sede, essas são as palavras que ela usou, os jovens têm sede da radicalidade da verdade. Estamos cansados de falsas teorias, falsos valores e de meias verdades. Então, essa radicalidade da verdade e dos valores me comoveu. E eu pensei, é isso que ela revelou, né? E é isso o que vai servir também para nós de norte, né? Nós temos que declarar os nossos valores porque os jovens têm sede da verdade radical. Professor Marins, breves palavras, era isso que eu queria transmitir para vocês. Arquiteta Norma, vamos lá. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao professor Marins este convite de estar aqui com esse grupo de educadores que vejo atrás de cada um grupo muito maior, né, de alunos, de crianças, de pessoas que estão sendo formadas. E o que eu me propus a falar aqui hoje é sobre o valor da verdade, ou o amor à verdade, que eu considero um fundamento para viver os outros valores. Inicialmente, gostaria de situar um pouco, assim, filosoficamente, antropologicamente, o que eu estou querendo dizer ao falar sobre a verdade, né? Sem me estender muito nisso, porque, de fato, filósofos, psicólogos e antropólogos já se detiveram muito, e há muita coisa escrita sobre esse assunto, né? Então, o que nós sabemos é que o homem tende naturalmente para a verdade, né? E em virtude da sua dignidade, né, como ser humano, e também para exercer a sua liberdade, como falava o professor Rafael, né, para poder escolher, eu tenho que saber aquilo, né, o que é o melhor, ou o que é o certo, ou aquilo que vai me ajudar mais, né?
e procurar conhecer a verdade para regular a minha vida segundo essa exigência, né? Então, a verdade, como retidão da ação e da palavra humana, chama-se veracidade, sinceridade ou franqueza, né? A verdade ou veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro nos atos e em ser a verdade nas palavras, evitando a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. Então, nós sabemos que o homem tem a inteligência, possui inteligência, vontade, afetividade, que o objeto da inteligência é a verdade, né? E agora, com tanto acesso à informação, de uma forma tão assim fácil pela internet e por outros meios também, o que tem se falado muito na educação é nisso, de ajudar, e penso que é isso também que o professor Rafael talvez sinta falta nesses alunos, ensinar o aluno a pensar, né? Então, como a informação vem muito fácil, então eu quero saber uma coisa, eu pego a informação, tenho acesso a... Mas assim, como que eu relaciono os dados, o que eu penso sobre isso, qual a crítica que eu tenho sobre essa informação que eu recebi, ou sobre aquela que me chega através dos meios de comunicação, né? Então, isso eu considero assim, muito importante, e vejo que aí há grandes lacunas, né, grandes dificuldades, até para que a pessoa possa exercer bem sua liberdade. Na esfera pública agora do país comemora-se, né, as conclusões aí dos últimos acontecimentos, onde brilhou, assim, no primeiro momento, a justiça, né, quando alguns achavam que já, né, as coisas iam acabar em pizza, né? Então, agora, no plano pessoal, o que nós poderíamos dizer é que a verdade fundamental, a verdade sobre nós mesmos, né, para nós mesmos, né, que é o fundamento, né, da personalidade de uma pessoa. Então, diz aquela música, né, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, né? Então, se uma pessoa constrói a sua vida e não sabe nem quem eu sou, né, para onde eu vou, o que eu desejo, né, quais são os meus valores, como eu dizia antes, né, e como o professor Marins falou aqui de resgatar, eu vou resgatar, assim, bem no passado, ainda uma leitura assim, muito difícil, que é desse escritor russo, que é o Dostoiévski, né, que alguns têm até pavor, eu demorei muito para ler um livro dele, mas que ele fala coisas assim, profundas, porque ele se antecipou à psicanálise, né? Então, ele, antes que Freud começasse a falar sobre o assunto, ele já, ao escrever, ele contribuiu com a psicologia sem se procurar fazer psicologia, porque ele conhecia muito os dramas do ser humano, né? Então, naquele seu livro, Os Irmãos Karamazov, ele diz assim: o principal é não mentir para si mesmo. Quem mente para si mesmo e dá ouvidos à própria mentira, chega a um ponto em que não distingue nenhuma verdade, nem em si, nem nos outros, e, portanto, passa a desrespeitar a si mesmo e aos demais. Sem respeitar ninguém, deixa de amar, e sem ter amor para se ocupar e se distrair, entrega-se a paixões e prazeres grosseiros e acaba na total bestialidade em seus vícios. E tudo isso movido pela contínua mentira para si e para os outros e para si mesmo, né? Então, isso ele disse há tantos anos atrás, e nós podemos considerar que ainda é muito atual, né? Então, para eu não me estender assim nessas questões assim mais antropológicas, pensando no público que nós temos aqui, né, que falando sobre educação, né, sobre essa proposta, né, do aprender, eu gostaria de ter assim como foco assim a educação para as crianças, e eu me lembrei de um conselho que uma pessoa recebeu assim, em relação à educação dos próprios filhos, né? A pessoa perguntava para uma pessoa de mais idade, dizendo assim: o que é importante na educação do meu filho, né? Tantas coisas nós podemos fazer. Então eu recebi um único conselho, e que eu considerei assim, muito bom e muito importante, tanto que não me esqueci até hoje. Diz assim: diga para o seu filho não mentir nunca. Embora seja uma proposição negativa, ela ajuda, né, e esclarece, né, aquilo que é a oposição, aquilo que destrói a verdade, a mentira, né? Então, isso ficou assim, muito claro, e se nós considerarmos, né, os pais ou mesmo os educadores tiverem isso assim, muito claro, né, ajudar que a criança não minta nunca, isso estrutura uma personalidade, né, e ela passa a defender os seus valores e vai criando essa capacidade, né, de se mostrar, de dizer o que pensa, né, diante de qualquer situação. Aí a pergunta que cada um poderia se fazer é a seguinte:
Por que uma pessoa mente? Por que uma criança mente? Eu diria até porque nós mentimos algumas vezes, né? Porque nós também temos que ao educar, né, em primeiro lugar, ver como nós vivemos aquilo que nós estamos pregando, principalmente quando se fala de valores, né, professor Marins? Que é o que sempre fala, a pessoa fala, mas olha a vida dela, né? Quer dizer, não é coerente, né? Então, coerência vem disso, né? A verdade, a adequação, porque a pessoa fala o que ela vive, né? Então, por que uma pessoa mente? Num primeiro momento, nós podemos dizer assim, por medo, né? Ou por covardia, né? Porque, ou, em alguns casos, por uma equivocada esperteza, né? O espertinho que quer se livrar, né, de alguma coisa, ou de um dever, ou de uma punição, e mente, né? Então, pode ser por isso. Em outras situações, para contar vantagem, né? Então, tinha uma amiga que ela dizia que a mãe dela sempre dizia assim, fulana, você aumenta, mas não inventa, né? Então, eu não sei se até que ponto você pode se aumentar, também não é uma mentira, não é, professor? Né? Então, ela dizia assim, aumenta, mas não inventa, né? Então, às vezes, né, a pessoa quer contar vantagem, então a própria pessoa se engana naquilo que você está falando, né? Então começa a contar, eu fiz uma viagem, não sei para onde, teve invento, que a viagem foi isso, foi aquilo, e no final aquilo já é uma mentira ali por trás, né? Outras situações, e principalmente na época da adolescência, para proteger a própria imagem, né? Ser aceito no grupo, então ele acredita numa coisa, mas fala outra, né? Fez uma coisa certa, como dizia o professor Mário da Terra, né? É uma pessoa assim, pode ser até uma pessoa religiosa, mas ela mente, fala, não, imagina, não acredito em Deus, não sou qualquer coisa assim. Porque ela tem modelos negativos, né? Então, assim, todo mundo faz, todo mundo mente, né? O meu pai mente, o professor mente, o outro, né? Ou para esconder algo que envergonha, né? Uma fraqueza, uma limitação, alguma coisa do passado, né? Eu sou filho de não sei quem, meu pai isso, aquilo, mora no céu, a pessoa mente, né? Então também porque às vezes tem uma vergonha ali. Ou para evitar conflitos, né? Que acabam sendo as nossas mentirinhas. A gente fala assim, eu não minto em coisas graves, né? Mas às vezes a gente inventa umas mentiras. Porque, olha, se eu falar a verdade vai dar tanta confusão, né? A fulana é tão nervosa, vou ter que explicar e não estou afim, né? Então é melhor contar uma mentira, já resolvo tudo por aqui mesmo, né? E curto a conversa, né? Então, os motivos são variados, né? E aí nós podemos pensar assim, então, o que fazer, né? Para educar uma criança, um filho, né? Criando um clima, né? Onde as pessoas possam viver na verdade e da verdade, né? Então, isso com os valores que cada um tem. Primeiro, talvez não seja assim pela ordem, mas dependendo das circunstâncias do ambiente em que cada um esteja, criar um clima que favoreça a verdade, né? Então, se a verdade é um valor, né? Então criar um clima que favoreça. Como? Eu diria assim, com respeito e confiança, né? Então, as relações de confiança que temos, né, sejam familiares, profissionais, ou mesmo assim de educadores, ela se quebra quando se falta com a verdade, né? Então, a gente sempre diz assim, você não está dizendo a verdade, eu não posso mais confiar em você, ou seja, você mentiu para mim. Há pessoas assim, que uma pessoa mentiu uma vez, assim, morreu para mim, né? Então, essa amiga, né, essa pessoa do trabalho, então, se por um lado a mentira destrói a confiança, para valorizar a verdade, então, criar um ambiente, um clima de respeito e confiança, né? Então, muito controle, aquela coisa assim, ficar sempre desconfiando da pessoa, achar que sim, a pessoa está mentindo, a pessoa vai reagir de acordo com aquilo que nós como a tratamos, né? Depois, analisar por que a pessoa mente, né? Então, eu diria assim, para os educadores, não só em relação à verdade, como em tudo, eu diria assim, né, para poder ajudar uma pessoa, conhecer, né, conhecer a pessoa, saber por que, né, ela faz aquilo que, né, julgamos que não esteja certo, compreender, né, então esse respeito, essa confiança, né, já não se desqualificar uma pessoa, né, porque um dia contou uma mentira, embora isso possa ser grave, né? Então, conhecer, compreender e aí então ajudar, né, dentro desse clima de confiança. E em relação a nós mesmos, né, quando estamos nessa tarefa, que é uma missão que eu acho assim, da maior importância, diante de uma pessoa que talvez, né, nós julgamos que não esteja dizendo a verdade, primeira coisa, não levar para o plano pessoal,
né? Então, isso acho que o professor Marins tem várias dicas que poderia dar. Né? Então, a gente fica nervosa, né? Começa a achar, você me enganou, né? Quem você pensa que eu sou? Você pensa que eu sou burro, né? E já entra a ansiedade, a raiva, e começam os interrogatórios, né? As acusações, a agressividade, quer dizer, aquela criança ou aquela pessoa vai confundir, né? Falar, não, ela ficou nervosa, não gosta de mim, por isso que está me atacando desse jeito, né? Mas não é que isso não vai favorecer, né, que depois viva na verdade. Depois, deixar muito claro que a mentira não é um valor, né? Quer dizer, a mentira não, mesmo que algumas situações ela possa servir para uma pessoa conseguir aquilo que ela quer, que ela é um antivalor, né? E como podemos fazer isso? Ressaltando o valor da verdade, né? Mostrando o quanto ela é importante. Depois, como nós podemos mostrar isso? Por exemplo, não rir quando uma criança mente, né? E às vezes, dependendo de quem conta uma mentira, dependendo da situação em que ela conta, às vezes a gente não aguenta e ri mesmo, né? Fala, poxa vida, como conseguiu contar uma mentira tão boa, né? Então enganou a fulano e o outro que, né, talvez não sejam nem pessoas assim que nós consideramos muito, né? Então, e essa atitude, né, embora não seja dita, fica no subconsciente, né, da criança. Foi engraçado, né? Então ela vai contar outra mentira também. E na mesma linha, evitar a cumplicidade. E às vezes até usar, né, uma outra pessoa para dizer uma mentira. Então, às vezes a mãe que diz para o filho, né, olha filho, liga lá para o meu trabalho e diz que eu não passei bem e fui para o médico, né? Então, quer dizer, como que essa mãe depois vai querer que esse filho diga a verdade e não conte mentiras? Se ela mesma pediu para ele contar uma mentira para o chefe dela, né? E depois evitar as repreensões muito severas, né? Por quê? Porque isso amedronta. E se a causa daquela criança, daquela pessoa, é que ela mente porque tem medo, né? Então, quanto mais severa a punição, mais ela vai mentir, porque ela não sabe se livrar daquela situação, né? E, finalmente, concluindo, pensar que sempre, né, e é o que tem se dito muito atualmente, se educar no positivo, né? Então, que é se ensinar a pensar, ensinar a ser responsável, né, saber ouvir muito, né, dar tempo, que às vezes a pessoa começa a falar, nós já entramos em cima, mas não é isso, eu vi que você estava em outro lugar, você faltou por isso, não é isso bem que eu sei que você fez, né? Então, ouvir a versão dela até o fim, né? E depois, assim, sem paixão, sem estar assim, né, com aquela emoção toda, conversar, né? Porque um dos pontos, né, que é discutido na filosofia é que, assim, quem não busca a verdade facilmente cai na intolerância, não é? E é uma pessoa que não é aberta ao diálogo, né? Porque ela já criou a própria verdade, já se fecha naquilo, né? E depois tratar sempre as pessoas com respeito, né? E desmontar esses modelos negativos, né, que aparecem ou na mídia, ou aparecem no próprio ambiente familiar, ou na própria escola, né? Mostrando, né, uma coerência, né, não mentindo nunca, porque a criança ela percebe, né? Ela fala assim, olha, você não está falando a verdade, não é bem isso, né? Normalmente, assim, quando há umas preferências, por exemplo, em sala de aula, né, então se favorece uns e outros, então por que escolheu? Por isso. Mas é uma mentira, não foi por isso, né? Então, a criança percebe. Então, ela fala, bom, se quem deveria me dar exemplo atua assim, ele acha que também vai ter que atuar assim. Então, vai usando as artimanhas, né, encontrando os caminhos mais fáceis, né? Então, eu penso que é um tema muito importante. Eu agradeço novamente ao professor Marins a oportunidade, que é um tema que eu venho pensando já, até com toda essa onda de relativismo que passa na nossa sociedade e que vai destruindo justamente os valores sólidos e permanentes. Então, muito obrigada a todos pela atenção e ao professor Marins.